Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas deixou até agora cerca de 4.400 mortos. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem visitou um hospital subterrâneo no norte de Israel. Um local à prova de foguetes e mísseis. Nesta terça-feira, a guerra se intensificou nas fronteiras com o Líbano e com a faixa de Gaza. Os bombardeios do grupo terrorista Hamas miram as fronteiras de Israel. Os ataques são lançados a partir de Rafah, no sul de Gaza. As ofensivas do Hamas já mataram 1.400 israelenses. Em resposta, o exército de Israel mantém os ataques aéreos contra a faixa de Gaza. Hoje, mais um comandante do grupo extremista foi morto. Ayman Nofal era um dos integrantes mais antigos e chefiava o braço armado do Hamas. Na faixa de Gaza, desde o início do conflito, há 11 dias, mais de 3.000 pessoas morreram. Segundo a ONU, ainda falta água e a comida disponível em lojas e mercados deve durar menos de uma semana. Israel reafirmou que um cessar-fogo só vai ser negociado quando as fronteiras de Rafah, no Egito, forem abertas para a saída de estrangeiros. As forças de defesa de Israel anunciaram também ter atacado bases militares do Hezbollah, no Líbano. O grupo armado apoia o Hamas e já fez ataques contra o território israelense. Autoridades internacionais temem a tensão nas fronteiras com o Líbano e que mais países se envolvam no conflito. Em Haifa, no norte de Israel, um hospital funciona no subterrâneo. Os 3 andares do estacionamento foram transformados em um hospital fortificado, com 2.000 leitos e capacidade para 3 dias de funcionamento autônomo, com estoques de energia, oxigênio, água e gás. As paredes são à prova de foguetes e mísseis, além de ataques químicos, e ficam debaixo do maior hospital do norte de Israel. A decisão de deixar a postos o hospital subterrâneo foi tomada ainda no primeiro dia do conflito, depois de uma conversa com o Ministério da Saúde. Isso diminuiu drasticamente o tempo da operação. Agora, em vez de 3 dias, a equipe consegue trazer todo o funcionamento do hospital para cá em apenas 8 horas. O diretor diz que o hospital fortificado começou a ser construído depois da guerra contra o Hezbollah em 2006. No conflito, a cidade israelense de Haifa sofreu ataques do grupo radical, que mataram 8 pessoas e deixaram centenas feridas. 7 mísseis caíram no nosso entorno e tivemos sorte de não termos sido atingidos. Mas agora não dependemos mais da sorte. Aqui dentro do hospital, tudo funciona normalmente e estamos totalmente protegidos, diz o diretor. Todas as áreas podem funcionar daqui, inclusive a pediatria, UTI e salas de cirurgia. Pacientes de hemodiálise já fizeram tratamento no 3º subsolo ao longo desta semana. Além dos departamentos médicos, o hospital fortificado tem um centro de controle, onde são tomadas as decisões mais sensíveis. E essa sala foi equipada com televisões que mostram o circuito interno do hospital, o heliponto próximo daqui, o noticiário e este telefone vermelho, que tem linha direta com o exército israelense. Se o prédio cair, o que não se espera que aconteça, a gente consegue continuar trabalhando aqui embaixo com todos em segurança, revela o diretor do hospital. E um hospital na faixa de Gaza também foi alvo de um bombardeio hoje. Israelenses e palestinos trocam acusações sobre a autoria do ataque. Segundo o Ministério da Defesa palestino, cerca de 500 pessoas morreram no local que também servia de abrigo. A região era marcada como segura pelo exército de Israel e não deveria ser alvo de ataques. O governo da Palestina e o grupo extremista Hamas dizem que o lançamento partiu do lado israelense. Já uma investigação da inteligência de Israel aponta que o hospital foi atingido após o lançamento fracassado de um foguete do grupo terrorista Jihad Islâmica. Nesse vídeo, divulgado pelo porta-voz do Exército de Israel, é possível ver um foguete lançado da faixa de Gaza. Logo depois, uma explosão é registrada em território palestino. A Jihad Islâmica é um grupo aliado do Hamas que atua na faixa de Gaza.
Em comunicado, a Jihad também negou o envolvimento com a explosão. E você vai ver também. Brasileiros seguem à espera da abertura da fronteira com o Egito para deixar a faixa de Gaza. Todos nós estamos cansados, muito cansados. Nossos enviados especiais relatam o drama de famílias que tiveram parentes sequestrados. Aqui no Brasil, relatora da CPI do 8 de janeiro pede indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desabamento em construção de supermercado deixa 4 mortos em Belo Horizonte. Em São Paulo, operário cai e morre depois de uma estrutura desabar numa obra. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. Parentes confirmaram a morte de Celeste Fishbein, de 18 anos. A jovem é filha e neta de brasileiros. Segundo o exército de Israel, ela foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro. Os parentes de Celeste receberam a notícia do próprio exército de Israel. Eu não sei o que fizeram com ela, entendeu? Na verdade, a gente não sabe, não sei nem se vai saber. Mas o que se fala são atrocidades, né? Flora é prima de Celeste. Ela vive em São Paulo e acompanhou a angústia da família que esperava por notícias da jovem, que era babá e morava e trabalhava num kibutz. O tio, que está em Israel, confirmou por telefone que a identificação do corpo foi feita por exame de DNA e que as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Mais uma vítima da família, uma vítima de todos os milhares aqui que foram assassinados, que estão desaparecidos. Sem paz não existe alegria. A família da Celeste ficou uma semana sem qualquer informação do paradeiro dela, desde a invasão do Hamas à comunidade onde ela vivia em Israel. Até que o exército israelense descobriu que o sinal do celular dela acusava que o aparelho estava na faixa de Gaza e que poderia estar entre os reféns. Surgiu então a esperança de ainda encontrá-la com vida. Mas 4 dias depois, o exército localizou o corpo da Celeste. Nesta publicação, o irmão da Celeste, também israelense, fez uma homenagem a ela. A Flora traduziu para a gente. Minha irmã pequena e querida já não está entre nós. Todos que conheceram ela sabem, né, que ela foi uma luz. O irmão também estava no kibutz no dia da invasão, mas em outra casa, junto com a mãe e a avó, também brasileira. Eles conseguiram escapar do Hamas. Celeste, o namorado, não. Minha tia tem 94 anos, é lúcida. O que ela vai pensar numa hora dessa? Porque ele não, eu que já tenho idade. Celeste é a tradução do nome hebraico, Trelet. Quando criança, Celeste também se viu diante de um ataque ao lugar onde vivia. 8, 10 anos, caiu um foguete no kibutz. Ela tinha estilhaço no corpo até agora. A mãe dela perdeu uma parte da audição. Flora também foi vítima de um atentado. Ela e o marido estavam em Jerusalém em agosto de 2001, quando o homem-bomba matou 15 pessoas em frente a uma pizzaria. Entre as vítimas, o marido da Flora. Apesar dos traumas, Celeste era uma menina cheia de sonhos. Pretendia tirar a cidadania brasileira, amava o Brasil, estar com a família. Uma vida inteira interrompida pela guerra. Ela era uma boa menina, muito bem delicada, bem querida. Infelizmente, morreu muito cedo. O grupo Hamas construiu uma rede de túneis com centenas de quilômetros de extensão na faixa de Gaza, por onde os terroristas se deslocam. As entradas destes túneis estão localizadas em casas e até em prédios, como escolas e hospitais, o que dificulta a ofensiva israelense no território. Parte da estratégia e dos deslocamentos do Hamas acontece longe da superfície. O grupo terrorista começou a cavar túneis na região da faixa de Gaza há pelo menos 2 décadas. Primeiro, para contrabandear mercadorias e armas vindas do Egito. São túneis mais estreitos,
mas eles foram feitos para possibilitar a comunicação rápida, a movimentação de pessoal, material do Hamas em vários pontos do território. É difícil precisar a extensão da rede de túneis usada pelo Hamas, mas a estimativa de especialistas e militares é de que se trata de um imenso complexo de 300 a 500 quilômetros de extensão, o que seria equivalente à distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas além do tamanho, o mais desafiador é a localização. As galerias subterrâneas se espalham pela faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Um dos territórios mais densamente povoados do mundo. Acredita-se que o complexo de túneis possua 3 núcleos. Norte, onde estão concentrados cerca de 60% da rede. Sul, com 25%. E uma central, com o restante. É difícil precisar se as galerias estão conectadas, o que ampliaria o poder do grupo terrorista. É como se tivesse uma layer, né? Uma camada de população civil, a cidade, e embaixo uma outra cidade, através desse labirinto de túneis que existiriam aí, com saídas escondidas, sistemas de ventilação, sistemas de bloqueio para evitar alagamento e inundação. As entradas dos túneis estão localizadas em casas e até em prédios como hospitais e escolas. Para esse homem que serviu ao exército de Israel por quase 20 anos, isso torna desafiador destruir a estrutura em ataques aéreos sem causar mortes de civis. Ele está usando o povo palestino na faixa de Gaza como escudo, okay? Porque todas as entradas só através construção civil. Provavelmente vamos precisar entrar com forças armadas na terra, ok? Operação na terra para bloquear e destruir estes túneis dentro da faixa de Gaza. A rede de túneis, numa profundidade de até 30 metros, impõe um desafio ainda maior para um dos exércitos mais bem treinados e equipados do mundo. Mais de 900 brasileiros já foram resgatados desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Muitos precisaram deixar tudo para trás e agora tentam reconstruir a vida em segurança e cuidar da saúde mental. Teve um alerta. Tá acontecendo, tá chegando perto. Ninguém quer sair da sua casa, entende? Então eu acho que ao longo desses dias agora eu vou descobrir como é que refaz a vida de novo. O relato é da produtora cultural Tina Tigre, de 52 anos. A brasileira vivia em Haifa, ao norte de Israel, há pouco mais de 2 anos e voltou às pressas com a família para o Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a morte da brasileira Bruna Valeano, de 24 anos, vítima de um ataque do Hamas a uma festa de música eletrônica. Os filhos de Tina, Lourenço e Teodoro, eram amigos da vítima. Ali eu senti o impacto, sabe? Quando eu recebi a notícia. A casa onde os 3 viviam foi deixada para trás, com praticamente tudo que eles já tinham conquistado. Na despedida do namorado no aeroporto de Tel Aviv, Tina sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Eu deixei o meu amor ali do outro lado, em minha casa, mas eu tô bem, mesmo chorando. Tina embarcou no avião da Força Aérea Brasileira. Desde domingo, ela e os 2 filhos estão morando na casa de amigos. Qual o impacto psicológico da guerra para quem precisa deixar tudo para trás em busca da sobrevivência, como a Tina? Esse também é um drama dos brasileiros que já foram resgatados das zonas de conflito. Segundo especialistas, os efeitos devem vir a longo prazo. É possível que quase 100% dessas pessoas que vieram de lá desenvolvam um transtorno de estresse pós-traumático. E aí a gente tem a longo prazo, 6 meses, 1, 2 anos, infelizmente, sintomas que podem desencadear outras questões. Além de tratamento psicológico, a união da família
pode ser uma saída para recomeçar a vida no Brasil. O que importa é ter com quem contar, estar junto e não desistir. 32 brasileiros de origem palestina seguem confinados na fronteira de Gaza com o Egito, aguardando que o corredor humanitário seja liberado para que eles possam escapar da guerra. Hoje, uma brasileira registrou o momento de um ataque logo depois de deixar um supermercado. Dois brasileiros hoje gravaram vídeos que mostram o dia a dia na região. Nós estamos cansados, muito cansados. 16 pessoas estão numa casa alugada pelo Itamaraty, na cidade de Khan Yunis. Eles receberam água enviada pelo governo do Brasil e agradecem. É o caso de Hassan, que é brasileiro e descendente de palestinos. Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, equipe da embaixada que conseguimos mandar para nós alimentação, comida, bastante água, dá para bastante dias. Já na cidade de Rafah está um outro grupo. Uma das brasileiras é Shahed, de apenas 18 anos. Ela registrou o momento em que fazia compras em um mercado. Tá vendo? Todas essas pessoas estão esperando para comprar pão. Olha a fila, até o final da rua. E pouco depois flagrou uma bomba explodindo perto do comércio de onde havia acabado de sair. Gente, bem do lado onde eu estava agora, nesse exato segundo. Hoje é 17 de outubro de 2023. Segundo o Ministério do Interior de Gaza, cerca de 80 pessoas morreram só hoje nessa região. As diplomacias de vários países do mundo tentam evitar que o conflito em Gaza se espalhe pela região. Analistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que essa possibilidade não está descartada, principalmente pela presença do Hezbollah, grupo terrorista que atua no Líbano e já enfrentou Israel em outras ocasiões. 11 dias de guerra, milhares de mortos. O conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas não dá sinais de que pode se encaminhar para uma solução pacífica. E enquanto as forças de defesa de Israel bombardeiam a faixa de Gaza para tentar aniquilar o Hamas, outros países e grupos extremistas aguardam o desenrolar do confronto. Uma situação volátil que apresenta riscos para um futuro imediato. Por enquanto, especialistas em Oriente Médio avaliam que não há sinais claros de que outros inimigos de Israel, como o Hezbollah, a milícia xiita libanesa ou o Irã, estejam prontos para entrar no conflito. Ainda assim, segundo eles, esta é uma hipótese que não pode ser descartada. O que eu diria atualmente que traria outros países ou outros grupos paramilitares para esse conflito seria a invasão por terra de Gaza. O Hezbollah, ele é a maior organização paramilitar do Oriente Médio, eles têm 50 mil tropas, mais de 100 mil mísseis, e eles já se manifestaram a respeito de abrir um segundo fronte no norte de Israel, no caso de uma invasão terrestre. Isso traria o Líbano para o conflito. Este analista afirma que é razoável a chance de o Hezbollah entrar no conflito incentivado pelo Irã. Se Israel começar a ter uma grande vitória em Gaza, ou seja, começar a destruir muitos focos de liderança do Hamas, muitos depósitos de arma, nesse momento pode ser que o Hezbollah se anime a atacar Israel pelo norte para desviar o foco. Ou por outro lado, também, claro, se Israel começar a perder muitos soldados, não estiver fracassando, também pode nessa fraqueza animar o Hezbollah a entrar mais forte. O especialista diz ainda que o comportamento dos países da região pode significar o fortalecimento de uma posição historicamente contrária ao Irã. Os países árabes, de modo geral, liderados pela Arábia Saudita, têm uma animosidade, têm um antagonismo geopolítico com o Irã, que por sua vez patrocina o Hamas. Então o Egito não tem nenhum interesse em se aproximar ou ficar apoiando o Hamas. O silêncio deles diz muito. Ainda nesta edição, nossos repórteres conversam com a família de uma idosa sequestrada pelos terroristas do Hamas. A justiça tornou ré por tentativa de homicídio a motorista que atropelou 4 pessoas em frente a um salão de beleza em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na semana passada após uma discussão por causa de uma vaga de estacionamento. A mulher foi presa em flagrante. A seca histórica no Amazonas já atinge 60 municípios.
O governo do estado diz que pelo menos 6 mil alunos estão sem aula por causa da dificuldade de navegação. Em Angélica, Mato Grosso do Sul, a polícia apreendeu 200 papagaios e uma arara azul. As aves estavam no porta-malas de um carro. Os 2 homens que faziam o transporte foram multados por crime ambiental. Bombeiros fizeram o resgate de uma menina de 1 ano que caiu num poço em Novo Progresso, Pará. O trabalho levou mais de 4 horas. A criança foi encaminhada a um hospital com alguns ferimentos. Um novo ciclone extratropical perto do litoral gaúcho provoca ainda mais chuvas no sul do país. Estragos causados pelos temporais foram registrados em toda a região. Santa Catarina já tem mais de 130 cidades em situação de emergência. Na divisa do Paraná com Santa Catarina, o Rio Negro está 10 metros acima do normal. Mais de 2.000 pessoas foram afetadas pela enchente na região, como esta mulher, que perdeu tudo. Você tem que sair, deixar suas coisas, ainda ficou coisa, a gente perde coisa, estraga coisa, tá aqui, né? Não é fácil, né? 24 horas depois de parar de chover, o nível do Rio Negro começa a baixar lentamente. Nesse ponto, é possível ter uma dimensão dos estragos. Aqui, a água quase encobriu aquela árvore e chegou bem próxima aos cabos de energia. 21 cidades paranaenses decretaram situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 6.000 tiveram que sair de casa. Em Chapecó, Santa Catarina, uma tempestade causou alagamentos. Ventou tanto que um posto de combustíveis teve o forro arrancado. Em uma rodovia, uma árvore ficou presa sobre os fios. De acordo com a Defesa Civil, 85 imóveis foram atingidos pelo vendaval de 100 km por hora. Ao todo, o número de desabrigados em Santa Catarina chega a mais de 26 mil. O estado já investiu mais de 4,5 milhões de reais na compra de itens de ajuda humanitária. 6 pessoas morreram por causa dos temporais. Em Criciúma, os moradores fizeram imagens dos estragos nas ruas, cheias de carros abandonados. Escolas também foram atingidas, assim como a casa de Andressa. Ela já teve a residência alagada em outras ocasiões, mas dessa vez foi a pior. Mandei mensagem para minha irmã e perguntei se estava molhando. E ela falou molhado, tá tudo embaixo d'água. Quando eu dobrei aqui a esquina, a água estava, olha, perto da coxa, assim. Entrei em casa, a água estava pelo peito. A gente perdeu tudo, tá? Tudo. Nem roupa para botar de noite, depois do banho a gente vai ter. São Paulo já tem o outubro mais chuvoso dos últimos 80 anos. E em Mato Grosso do Sul, o destaque é o calorão. Hoje, a cidade de Porto Murtinho registrou 43,4 graus, um recorde. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem mudança no tempo para os próximos dias? Tem novidade que é a onda de calor no centro-oeste. No restante do país, Cris, continua praticamente tudo igual. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã as instabilidades seguem sobre as regiões sul e sudeste. Vem mais chuva e queda de temperatura. A circulação dos ventos deixa os litorais paulista e fluminense em alerta. Em Santos, São Paulo, a chuva será persistente e volumosa. Faz 24 graus. No Rio de Janeiro, o sol até aparece, mas chove o dia todo. Máxima de 29. A região de Chapecó, em Santa Catarina, segue em alerta com chuva forte e risco de transtornos. 22 graus. Tem previsão de pancadas isoladas em parte do centro-oeste e pouca chuva no litoral do nordeste. Na região norte, tempestades com raios nas áreas mais escuras. Quarta ensolarada nas áreas em amarelo aqui do mapa. Em Curitiba, máxima de 18. Na capital paulista, faz 24. Em Fortaleza, 33. Em Belém e em Manaus, 34. E mais uma vez, Cuiabá pode ser a capital mais quente, com 41 graus. Essa temperatura é sinal da nova onda de calor na região. Até a próxima semana, as temperaturas podem ficar até 7 graus acima do normal. No Tempo Delivery de hoje, atendemos o Anderson, que é de Buritis, Rondônia. Vamos lá. Oi, Anderson, boa noite. Olha, se prepare para dias abafados, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta e quinta, com 35 graus. Aí na sexta, pode fazer até 37. E o Luiz Alberto quer saber se vai chover em Sonora, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, boa noite, Luiz. Olha, nada de chuva nos próximos dias. Amanhã e quinta, 39 graus. E na sexta, os termômetros podem chegar aos 40. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR.
Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. A Record TV está preparando uma grande novidade. Em breve, você vai conhecer a nova marca da emissora. Há 70 anos, fazer jornalismo com credibilidade é a nossa marca. E durante todo esse período, nós crescemos junto com você, telespectador, apurando os fatos, investigando, buscando a verdade, tudo para passar a informação precisa, ao vivo e em cores. Assim como nossa audiência, estamos em constante evolução, avançando em ritmo acelerado para o futuro, transmitindo qualidade, imparcialidade, dinamismo e compromisso com o público. Aqui os nossos profissionais falam a sua língua e os nossos jornais vão continuar levando a notícia de um jeito que você entende a todas as suas telas com a melhor tecnologia. O progresso sempre fez parte da nossa história. Evoluir está em nossa identidade. Segunda, dia 6, 5 para as 8 da noite no JR, você vai conhecer a nova marca da Record TV. Veja a seguir, nossos enviados especiais mostram o sofrimento de quem convive com parentes sequestrados pelo Hamas. Relatório de CPI pede que Bolsonaro e mais 5 ex-ministros sejam indiciados pelos atos do dia 8 de janeiro. Famílias israelenses sofrem com a falta de notícias sobre o resgate e a libertação de reféns. De acordo com o Exército, 199 pessoas foram sequestradas pelo Hamas. Os enviados especiais da Record TV, André Azeredo e Eliezer Fernandes, acompanharam o drama de uma dessas famílias. Hoje é aniversário da dona Carmela. Ela completa 80 anos. Tem bolo, velas, doces, salgados, música judaica. Mas a aniversariante não está ali. Já são 10 dias de angústia porque a matriarca da família Calderón foi sequestrada pelo Hamas e levada do kibbutz onde morava. A filha, Hadassah, também teve os filhos sequestrados. Ao lado da mesa enfeitada, ela diz que celebrar é uma forma de não desabar de vez por desespero. A reunião é na casa de uma prima em Tel Aviv. A família de Dona Carmela morava numa aldeia perto da faixa de Gaza, invadida pelo Hamas na manhã do dia 7 de outubro. Ao lado de uma porta, a filha da idosa me mostra como ela própria conseguiu sobreviver no dia do ataque. Hadassah entrou num quarto e segurou com toda a força a maçaneta, enquanto os soldados do Hamas tentavam abrir. Ela diz estar viva por um milagre, porque em todas as outras casas, os terroristas atiraram contra as portas fechadas. Eu precisava sobreviver. Eu segurava o trinco, usava minhas pernas quando forçaram a porta, baixei uma barra de metal. Ouvia eles falando em árabe do outro lado. Tinha certeza que ia morrer. Ela ficou por 8 horas segurando uma porta e para evitar que os terroristas entrassem no quarto dela. E ela não sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Enquanto ela lutava para sobreviver, os terroristas levaram a mãe dela, o filho dela de 12 anos, a filha dela de 16 e uma sobrinha de 13 anos que é autista. Segundo o exército israelense, 199 pessoas foram sequestradas pelos terroristas do Hamas. Na semana passada, a Jihad Islâmica, outro grupo terrorista que atua na Cisjordânia, afirmou estar com 30 reféns. Ontem, o Hamas publicou um vídeo dizendo que os estrangeiros seriam libertados. As famílias que aguardam uma resposta sofrem com a falta de notícias e com os constantes bombardeios onde os reféns estão presos. Eu me preocupo todos os dias. São inocentes. Primeiro tirem os reféns, depois que façam a guerra. Somos pessoas de paz. Os reféns precisam ser libertados imediatamente. Ainda nesta edição, o presidente americano Joe Biden está a caminho de Israel.
A Justiça Eleitoral julga, nesse momento, ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos que nos acompanham. Esse julgamento foi retomado hoje, né? O Tribunal Superior Eleitoral analisa as ações contra Bolsonaro e o então candidato a vice na eleição do ano passado, General Braga Neto. O repórter Clébio Cavagnoli acompanha a sessão no TSE e traz mais detalhes. Oi, Clébio, boa noite. Olá, Fara, boa noite a você e a todos. O julgamento do caso foi retomado com o voto do relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves. Ele decidiu julgar 3 ações de forma separada. Os ministros decidiram arquivar um dos processos e agora julgam o segundo. As acusações são de suposto abuso de poder político e uso da estrutura do governo, como os palácios do Planalto e da Alvorada, para a promoção de campanha eleitoral do ano passado. Se a maioria dos ministros entender que houve abusos, Bolsonaro e Braga Neto podem ficar inelegíveis por 8 anos. Em outro julgamento, em junho, a Corte retirou o direito de Bolsonaro de disputar eleições pelo mesmo período. Em caso de uma nova condenação, as penas não são somadas. Volto com você, Fara. Obrigado pelas suas informações, Clébio. A relatora da CPI dos atos de 8 de janeiro pediu hoje o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Esse texto deve ser votado amanhã. A senadora Elisiane Gama leu um resumo do relatório de mais de 1.300 páginas. No documento, ela pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado e obstrução do livre exercício de direitos políticos. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Jair Bolsonaro e todos os que o cercam sabiam disso, conheciam os propósitos e as iniciativas, compreendiam a violência e o alcance das manifestações. A relatora também pede o indiciamento de 5 ex-ministros do governo Bolsonaro: Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres. A senadora aponta ainda indícios de crimes cometidos pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pela deputada federal Carla Zambelli e pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. No total, a relatora pede o indiciamento de 61 pessoas que teriam relação com os ataques do dia 8 de janeiro. O relatório será votado na comissão amanhã. Se aprovado, seguirá para o Ministério Público Federal e para a Advocacia Geral da União, que vão avaliar a possibilidade de apresentar denúncias com base no documento. Parlamentares de oposição classificaram o relatório como uma peça política e apresentaram um relatório alternativo. Eles criticaram principalmente a ausência do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, entre os indiciados. Dias foi demitido do cargo pelo presidente Lula, depois de aparecer em imagens de câmeras de segurança, conversando com manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto. Um relatório nota 100, um relatório sem credibilidade, um relatório sem nexo, um relatório sem G. Dias, um relatório sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha, resumindo. Se o governo PT seria a vítima de um golpe, por que eles sempre foram contra as investigações? Eles tiveram conhecimento prévio das ameaças que aconteceriam aqui de invasão e quebradeira. Deixaram míseros 1.000 vândalos entrar e quebrar tudo e não fizeram nada. Bom, sobre o relatório da senadora Elisiane Gama, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta de indiciamento é parcial, tendenciosa e pavimentada em viés político e não jurídico. Os ex-ministros Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos disseram que não vão se manifestar. Nós não conseguimos contato com os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio, nem com o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. O ex-ministro Anderson Torres e a deputada federal Carla Zambelli disseram que o relatório não é técnico e que as acusações não têm sentido jurídico. A defesa do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, afirmou que o Ministério Público vai jogar o relatório no lixo.
Vamos falar agora sobre pirataria. Em 5 anos, a Agência Nacional de Telecomunicações apreendeu mais de 1.400.000 aparelhos tipo TV Box. Esse dispositivo permite piratear o sinal de TVs por assinatura e facilita o acesso de criminosos aos dados dos usuários. Mas o trabalho da Anatel encontra resistência do Google, que se recusa a cooperar no combate à pirataria. O aparelho é pequeno, mas o prejuízo é bilionário. Cerca de 12 bilhões de reais por ano. Essa caixinha, conhecida como TV Box, está presente em 6 milhões de casas brasileiras, segundo a Anatel. A compra é facilitada, mas cheia de irregularidades. Paga 450 nele, agora, aí vai todos os canais. Por ano eu consigo fazer a 350 já com o aparelho. Vai com 3 meses grátis pra você e esse R$30 a mensalidade, de 3 em 3 meses renova o pacote. Uma rápida busca na internet mostra também que a venda da TV Box é feita sem nenhuma restrição em sites e redes sociais. Desde o início deste ano, a Anatel reforçou o combate ao conteúdo pirata na internet. Mas grandes empresas de tecnologia, como o Google, ignoram pedidos para bloquear os canais transmissores de conteúdo pirata e ainda faturam alto com os anúncios do serviço ilegal. Além desse prejuízo, desse equipamento sendo homologado, de estar trazendo todo esse risco para o consumidor, trata-se de um crime que está sendo cometido. A gente confia que essas plataformas não vão querer continuar contribuindo para o cometimento desse crime aí tão grave para a nossa sociedade. A Anatel já realizou 39 operações contra a pirataria desde fevereiro deste ano e derrubou mais de 2.700 endereços eletrônicos que transmitiam conteúdo de maneira clandestina. Quem compra produtos como a TV Box também corre risco. A caixinha, que fica conectada à internet, pode ser usada por criminosos para roubar dados pessoais e senhas, além de fotos e vídeos. O Google se pronunciou ao Jornal da Record e, em nota, afirma que trabalha continuamente na superação de desafios como a pirataria, por meio de soluções aplicadas em diferentes plataformas e em larga escala. A empresa também disse que segue dialogando com a Anatel e que prestou todos os esclarecimentos feitos pela agência até o momento. Essas foram as principais notícias de Brasília. Você que quer atualizar essas informações pode acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir, Conselho de Segurança da ONU adia para amanhã a votação da resolução apresentada pelo Brasil para conflito em Israel. Entenda a mesa de negociações no Conselho da ONU para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio. Operário que trabalhava em obra de edifício em São Paulo morre ao cair de mais de 100 metros de altura. O Conselho Nacional de Justiça afastou o desembargador Luiz Fernando Lima do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele será investigado por conceder prisão domiciliar ao chefe de uma organização criminosa que atua na Bahia. Integrantes da facção comandada por Edinaldo Freire Ferreira são suspeitos de vários crimes na região Nordeste. Entre eles, a morte do policial federal Lucas Caribé, em setembro deste ano, durante a operação contra o tráfico de drogas na Bahia. A decisão do Conselho Nacional de Justiça foi unânime para afastar o desembargador Luiz Fernando Lima, que concedeu a prisão domiciliar no feriado. O desembargador agora terá 15 dias para explicar por que decidiu liberar o líder de uma facção criminosa da Bahia durante plantão judiciário. O Ministério Público questionou a decisão horas depois, mas já era tarde. Edinaldo Freire Ferreira, que estava em um presídio de segurança máxima em Pernambuco, foi solto, desapareceu e é considerado foragido da Justiça. Segundo especialistas, a decisão tomada pelo desembargador não é uma das atribuições legais de quem atua em plantão judiciário. Ele não pode proferir decisões, ele não comparece às sessões e esse afastamento é com vencimentos. A defesa do criminoso condenado a mais de 30 anos de prisão alegou que ele tem um filho com autismo, que sofre convulsões quando o pai não está presente. Mas o Ministério Público rebateu, dizendo que outros familiares poderiam cuidar da criança. Nós não conseguimos contato com o desembargador Luiz Fernando Lima.
4 pessoas morreram no desmoronamento de um supermercado em construção em Belo Horizonte. O resgate durou cerca de 1 hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 operários trabalhavam na obra do supermercado quando o talude se desprendeu. 5 pessoas que tentavam fazer a contenção da encosta foram atingidas. 2 delas ficaram soterradas. Um trabalho de fundação, ele estava com um corte em 90 graus, a princípio sem um escoramento, e esse terreno veio a ceder e soterrar esses funcionários. 3 vítimas de 35, 55 e 59 anos morreram no local. A engenheira Juliana Veloso, de 30 anos, chegou a ser socorrida de helicóptero, mas não resistiu. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra estava regular e com o alvará em ativo. Ainda não se sabe o que provocou a rachadura na encosta que cedeu. A Defesa Civil esteve no local e interditou preventivamente a construção, porque ainda há risco de novos deslizamentos. Segundo informações do engenheiro, ou até do técnico de segurança, ele percebeu uma trinca do terreno. Percebeu hoje de manhã, na hora que foi tomar o café. Ele percebeu, chamou a engenheira. Em nota, a rede de supermercados lamentou o acidente e afirmou que acompanha o caso para garantir, juntamente com a construtora, toda a assistência às vítimas e aos familiares. Um operário morreu após o desabamento de uma estrutura do alto de um prédio em construção em São Paulo. A imagem impressiona. Operários pendurados a mais de 100 metros de altura. Eles trabalhavam nessa passarela de metal que liga os 2 edifícios. Parte da passarela despencou do andar mais alto do prédio quando faltavam menos de 30 minutos para o fim do expediente. 9 operários estavam em cima do andaime na hora do acidente. 8 deles foram salvos pelos equipamentos de segurança. A maioria dos trabalhadores foi resgatada com a ajuda de uma gaiola presa a uma grua. Eles estavam emocionalmente abalados e com medo, mas a intervenção do Corpo de Bombeiros foi muito rápida. Então, isso trouxe tranquilidade a eles e agora eles estão agradecidos e estão tranquilos. O operário que morreu caiu do 28º andar. Ele foi encontrado com um equipamento de segurança preso à estrutura. Segundo testemunhas, o rapaz de 19 anos era montador de andaimes. Eu estava do lado assim, só vi as madeiras caindo. Quando eu fui olhar, os caras tudo pendurados e o povo começando a correr desesperado para tentar ajudar. A construção na Zona Sul de São Paulo vai ficar interditada para perícia. Líderes europeus discutem a criação de corredores humanitários para levar suprimentos até a faixa de Gaza. O chanceler alemão Olaf Scholz desembarcou hoje em Tel Aviv para reforçar o apoio a Israel e cobrar ajuda humanitária para os palestinos. Ao lado do primeiro-ministro israelense, Scholz disse que o Hamas usa a população como escudo, enquanto Benjamin Netanyahu pediu aos civis que deixem Gaza. Antes de deixar o país, o avião de Scholz precisou ser esvaziado por conta de um alerta de ataque. O alemão segue para o Egito, onde a fronteira com a faixa de Gaza está fechada. Os egípcios querem de Israel garantias de que a ajuda humanitária vai chegar a quem precisa. Em troca, o Egito permitiria a entrada de palestinos. O impasse na fronteira ocorre porque o Egito afirma que não é capaz de receber os refugiados e a entrada de suprimentos em Gaza poderia conter o fluxo de palestinos. Enquanto isso, caminhões da ONU aguardam um sinal verde para entrar no território. Integrantes do Conselho Europeu se reuniram nesta terça-feira em caráter de emergência para unificar o discurso em torno da guerra. O diálogo entre os países da União Europeia complicou desde o início do conflito. Líderes europeus querem uma resolução rápida sobre a criação de corredores humanitários em Gaza. O receio é que as condições precárias provoquem fluxos migratórios de palestinos para a Europa, o que pode aumentar a preocupação com a segurança no continente. A Bélgica diminuiu o nível de alerta um dia após o atentado que deixou 2 mortos ontem em Bruxelas. O suspeito foi morto pela polícia. Na França, o Palácio de Versalhes chegou a ser esvaziado às pressas por suspeita de ameaça à segurança. O presidente Emmanuel Macron disse que todos estão vulneráveis a atentados.
O presidente americano Joe Biden decolou hoje à tarde para Israel. Quem tem os detalhes direto dos Estados Unidos é a nossa colega Juliana Rios. Olá, Juliana, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. O encontro de Biden com líderes da Jordânia foi cancelado, mas a viagem ao Oriente Médio foi mantida. O presidente americano iria se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Líderes da Jordânia e Egito também estariam presentes, mas o encontro foi adiado depois que um bombardeio atingiu um hospital na faixa de Gaza. Em entrevista coletiva nas Nações Unidas, em Nova York, o representante palestino rejeitou a declaração de Israel que culpa a Jihad Islâmica pelos ataques. Os embaixadores árabes deram uma entrevista coletiva depois que a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que estava marcada para hoje, foi adiada para amanhã. E agora a expectativa é pela votação de uma resolução apresentada pelo Brasil que garante uma pausa no conflito para a entrada de ajuda humanitária na Palestina. Cris, Celso. Obrigada, Juliana. O Conselho de Segurança da ONU existe há quase 78 anos, com um papel importante na solução de conflitos armados. Mas a falta de consenso entre os membros permanentes do Conselho aumenta a demora na tomada de decisões. Enquanto Israel e o grupo terrorista Hamas continuam em guerra, o mundo tenta encontrar um caminho para a resolução do conflito. É no Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, que as propostas são discutidas e votadas por 15 países. Ou seja, em guerras como a que vemos hoje no Oriente Médio, esse grupo na ONU pode atuar como um mediador, sugerindo, por exemplo, a criação de corredores humanitários. A ONU não tem um exército, mas a ONU tem um poder político e um poder diplomático muito alto. As resoluções da ONU podem, inclusive, enviar tropas de paz, como já aconteceu em inúmeras situações. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. 15 países são membros do Conselho, 10 deles de forma rotativa, como o Brasil. Os 5 membros permanentes têm poder de veto e são Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra. Uma proposta deve ter pelo menos 9 dos 15 votos para ser aprovada, mas precisa receber o voto unânime dos 5 membros permanentes. Se um deles vetar, a resolução é rejeitada. Foi o que aconteceu com o texto apresentado pela Rússia, que recebeu vetos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Por que eles nunca chegam ao consenso se são só 5 países? Por uma questão de divisão geopolítica histórica. Se nós olhamos para os 5 membros, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, os interesses são diferentes. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o Conselho de Segurança da ONU ainda tem uma atuação importante na resolução de conflitos, mas vem perdendo relevância pela demora na tomada de decisões. A falta de representatividade de países com poder de veto também é alvo de críticas. Esse conselho não inclui Índia, que na realidade asiática é fundamental, não inclui a Alemanha, que é a maior potência europeia, e não inclui a potência maior da América Latina, que é o Brasil, por exemplo. Precisa, de alguma forma, uma reforma para atender às mudanças geopolíticas que ocorreram no mundo nesses últimos 70 anos. A convocação de jovens israelenses para lutar contra o Hamas pode colocar em risco a operação de milhares de empresas de tecnologia. O setor viu mais de 10% dos funcionários irem aos campos de batalha. Entre os 360 mil reservistas convocados pelo Exército de Israel para atuar na guerra, estão milhares de trabalhadores das chamadas startups, empresas de inovação e tecnologia em setores de alimentação, agricultura e programação. O brasileiro Raim Maccabi é responsável por uma delas. Hoje em dia, em Israel, cerca de 10% da força de trabalho trabalha no setor de tecnologia, o que a gente chama de high-tech. Tá? Esse é um número muito alto.
Estima-se que nos últimos dias, de 10% a 15% dos funcionários do segmento deixaram as cadeiras nos escritórios para ocupar postos de combate. Muitos dos jovens que não foram convocados se ofereceram para suprir a falta de funcionários nas empresas. Já tem empresas contratando pessoas, né, nem que seja de alguma forma temporária. Um dos reservistas convocados pelo exército israelense é Or Shoval. Metade dos funcionários da empresa de tecnologia dele também foi para a guerra. Last week, my plans to attend a healthcare conference in the US was cancelled when Hamas launched a vicious and unprecedented attack on innocent civilian communities in Israel. Em Israel, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. In Israel, each of us is seen as a soldier, and like many others, I was called to serve in the reserve, taking the responsibility of safeguarding our people. Profissionais que atuam em duas frentes: a distância para manter os serviços funcionando e nos campos de batalha. Despite these enormous challenges, I hold on to hope that Israel will emerge from this dark period stronger and more unified than ever before. Cerca de 300 empresas brasileiras possuem negócios com startups israelenses. Na avaliação de especialistas, o prolongamento da guerra afeta um dos setores mais prósperos, responsável por 1/5 de toda a riqueza produzida em Israel. Além disso, os serviços de inovação atraem um volume expressivo de investimentos internacionais. 85% dos investidores são estrangeiros. Esse, vamos dizer, apoio internacional, ele pode ocorrer justamente nesse sentido, que são empresas interessadas que estão aguardando tecnologia para chegar, já contratada, né, para poder dar um apoio, um suporte, inclusive colocando seus funcionários à disposição para algum momento poder interceder e colaborar. Imbal Ariely pesquisou o mercado de inovação israelense. Segundo ela, os dois principais desafios do setor hoje são usar a criatividade e o talento para resolver problemas trazidos pela guerra e ainda garantir que as startups consigam manter os clientes e a continuidade dos negócios. Ensure the continuity of their businesses. Essa edição termina aqui. Nossa cobertura sobre a guerra no Oriente Médio segue na edição da 00:30 do Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem informação da roça ao vivo em A Fazenda. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.